Oi, meu nome é Sandro Alves, sou segunda geração em Pilates, ensinado diretamente pela Lolita San Miguel, que foi aluna direta do Joseph Pilates. Então venho aqui contar algumas histórias para vocês, e uma dessas histórias é sobre a infância do mestre Joseph Pilates. Foi uma infância muito difícil. O sobrenome do mestre Pilates se chamava Pilates, com seus antepassados. Esse sobrenome foi mudando até chegar no sobrenome de Pilates. Então imagina só, naquela época, a quantidade de bullying que Joseph Pilates sofria. Por quê? Porque o seu sobrenome é muito parecido com Pôncio Pilatos, o homem que lavou as mãos para Jesus Cristo ser crucificado na cruz. E após sofrer tanto bullying na sua infância, nos colégios mesmo, que Joseph ia, uma vez jogaram pedras no mestre Joseph Pilates, ele ainda era criança, e uma das pedras acertou um dos olhos do mestre Joseph, deixando ele cego. E sim, Joseph Pilates, em fase adulta, tem um olho de vidro, que ele tenta disfarçar em muitas fotos. Ele tenta tirar fotos assim, de forma lateral, para que não se veja que ele tem esse olho de vidro. Mas imagina só, já uma criança, tendo um olho de vidro e tendo que aguentar esse bullying, esse assédio dos outros meninos da escola. Tudo isso contribuiu para tornar o mestre Joseph Pilates mais forte ainda. Com o tempo existem outros mitos sobre o mestre Joseph Pilates. Um deles é que ele era uma criança que tinha raquitismo, asma e muitas outras doenças. Mas isso não pode ser comprovado até os dias de hoje. Pelo que se comprovam pelos historiadores, ele era uma criança muito robusta e forte, diferente das outras crianças da época. Então temos o mito que Joseph fazia questão de marcar, porque Joseph também fazia muito marketing. Na época, em Nova York, 1920 até 1940, tinha muito marketing nessa época em Nova York. Então o Joseph era um incrível marqueteiro. Então não sabemos se realmente é um mito ou se é verdade toda essa história, mas se diz que o Joseph que o Joseph padecia de muitas doenças, muitas patologias, e que com o Pilates ele foi melhorando com o tempo. Então a infância do mestre Joseph foi trocando de muitas casas, porque sua família, seu pai praticamente era analfabeto. Os parentes próximos, eles não tinham títulos universitários. Então o trabalho dos pais, da família dos pais, era mudar de casa em casa, porque nessa época pintavam as casas, e com o calor dos corpos de pessoas que antecediam aos moradores que iam residir nesses lares, serviam para fazer a secagem da pintura das casas. Então a família do Joseph ia para uma casa que precisava de secagem com o calor corporal, secagem da pintura interna, durante 8 meses, 1 ano, depois passava para outra casa. Existiam muitas residências. Joseph passou uma infância mudando de casa em casa e sofrendo bullying dos seus companheiros. E também tem esse mito das patologias e das doenças, mas tudo isso contribuiu o nosso mestre a ter uma mente muito forte para anos mais tarde poder montar o seu método, o método Pilates, que hoje é um fenômeno a nível mundial. Então eu queria compartilhar com vocês um pouquinho dessas histórias para que vocês soubessem da infância do mestre Joseph Pilates.